Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fagner, docente da disciplina de Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso e Imunológico, e a partir de hoje eu vou disponibilizar para vocês uma série de videoaulas das aulas práticas de Anatomia e também de Fisiologia. Vamos começar estudando a anatomia geral do Sistema Nervoso e depois a gente discute um pouco sobre os aspectos anatômicos importantes da anatomia do Sistema Imunológico. Então, vamos começar com o sistema nervoso. E se você é estudante da área da saúde, você já deve saber que o sistema nervoso ele é subdividido em duas porções importantes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Você já deve ter aprendido também que o sistema nervoso central ele contém o encéfalo e contém também a medula espinal, enquanto que o sistema nervoso central ele é constituído por nervos, por gânglios e também por terminações nervosas. Se a gente for começar a estudar um pouco sobre a anatomia desse sistema, nós vamos observar que é impossível discuti-lo sem falar um pouco sobre as estruturas que o comportam. Além disso, é importante também a gente destacar as estruturas de proteção do sistema nervoso. Bom, aqui a gente consegue observar o crânio na espécie humana e basicamente ele é dividido em duas porções. Uma estrutura que nós conhecemos como maciço frontal e uma outra que nós conhecemos como caixa craniana, que abriga o encéfalo em seu interior. Bom, pessoal, então além dos ossos que protegem o encéfalo contra choques físicos, existem também outras estruturas que revestem externamente o sistema nervoso central, que nós chamamos de meninges. As meninges são três, e aqui a gente consegue observar duas das três meninges que ajudam a revestir o sistema nervoso central, tanto a nível de medula como a nível de região encefálica. Essas estruturas nós conhecemos como dura mater, que é a meninge mais externa, enquanto que a aracnoide é uma meninge intermediária, que nessa peça aqui vocês conseguem observar na cor rosa. Abaixo dessa aracnoide, em contato mais íntimo com o tecido nervoso, existe um outro tipo de meninge que nós conhecemos como pia mater. Portanto, a dura mater, a aracnoide e a pia mater formam um conjunto de meninges ricas em tecido conjuntivo, basicamente formada por tecido conjuntivo, que reveste então essas estruturas nervosas. Agora eu vou mostrar a divisão anatômica em peça. Então, nesse primeiro molde aqui, vocês estão observando em amarelo a maioria das estruturas que pertencem ao sistema nervoso. Boa parte dela pertence ao sistema nervoso periférico, com exceção da medula espinal, que a gente pode encontrar, desde o forame magno, que é uma estrutura, é um acidente ósseo, que a gente consegue localizar no assoalho do crânio, e abaixo desse forame magno, a gente consegue observar a estrutura que nós conhecemos como medula espinal. A medula espinal ela está alojada dentro dos ossos que nós conhecemos como vértebras. Dentro das vértebras existe um forame que nós chamamos de forame vertebral, e o conjunto de todos os forames nós conhecemos como canal medular. E é no canal medular que essa medula espinal ela está alojada. Mais para cima, na região mais superior do nosso corpo, a gente encontra na região da cabeça um osso que nós conhecemos como também crânio. Então vamos começar primeiro com o encéfalo e com a medula espinal, e depois a gente discute as estruturas que formam o sistema nervoso periférico. Bom, aqui a gente consegue observar o encéfalo. Observe que o encéfalo, no caso dos seres humanos, ele tem uma aparência um pouco enrugada. Isso se deve às pequenas depressões que nós conhecemos como os sulcos, e as saliências que nós conhecemos como os giros. Portanto, os giros e os sulcos é que dão essa aparência enrugada ao encéfalo, no caso da espécie humana. Observem também que o encéfalo humano ele é altamente vascularizado, quase que não sai, vascularizado. Essa vascularização faz com que o encéfalo, portanto, ele receba sempre uma grande quantidade tanto de gás, oxigênio principalmente, como também de nutrientes como glicose e outros elementos que são indispensáveis para a manutenção da homeostasia. Observem também que o encéfalo, ele, a nível anatômico máximo, ele possui uma estrutura em forma de uma fenda ou fissura. Essa fissura é conhecida como fissura longitudinal do encéfalo. Esse encéfalo aqui, se ele for retirado da caixa craniana,
a gente consegue ver melhor os seus detalhes. Observe então o máximo grau de empacotamento de uma estrutura nervosa que cabe em uma caixinha craniana como essa daqui. Então esse órgão aqui, se não tivessem esses giros e esses sulcos, ele não poderia caber nesse. Observem também, olha, que o encéfalo, ele a nível, né, anatômico máximo, ele possui uma estrutura em forma de uma fenda ou fissura. Essa fissura é conhecida como fissura longitudinal do encéfalo. Esse encéfalo aqui, olha, se ele for retirado da caixa craniana, a gente consegue ver melhor os seus detalhes. Observe então o máximo grau de empacotamento de uma estrutura nervosa que cabe em uma caixinha craniana como essa daqui. Então esse órgão aqui, se não tivessem esses giros e esses sulcos, ele não poderia caber nesse pequeno espaço. Então, olha, o encéfalo, portanto, gente, ele contém então essa fissura aqui longitudinal que subdivide o encéfalo em duas porções ou em dois hemisférios. Então, existe, portanto, anatomicamente uma subdivisão que é conhecida como hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Os dois hemisférios, eles não são independentes, eles são conectados, né, através de uma estrutura de fibras nervosas que conectam um ao outro, chamada de corpo caloso. Então, o corpo caloso, ele une, né, um hemisfério direito ao hemisfério esquerdo. E se a gente for falar um pouco, né, sobre os aspectos, né, de embriologia, embriologia é uma ciência importante, ela estuda o desenvolvimento dos embriões. E o encéfalo em si, ele vai ser formado ainda durante o desenvolvimento embrionário, nas primeiras semanas de desenvolvimento. Então, mais ou menos por volta do 23º dia, a placa neural, né, que é uma estrutura que se desenvolve a partir de um folheto germinativo chamado de ectoderma, ela sofre, né, um processo de invaginação, dá origem a um tubo nervoso, e esse tubo nervoso ele se desenvolve, né, em 3 partes iniciais, que vai dar origem ao sistema nervoso central. Essas 3 partes primitivas, elas não existem no indivíduo adulto, mas elas formam o início do desenvolvimento desse sistema. Então, durante o desenvolvimento embrionário, o sistema nervoso central ele é formado por um tecido, né, germinativo conhecido como ectoderma. O ectoderma ele sofre várias divisões e várias diferenciações até formar 3 estruturas embrionárias, que é o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Dessas 3, o prosencéfalo, no caso dos seres humanos e da maioria dos vertebrados superiores, o prosencéfalo é o que mais se desenvolve. Então, o prosencéfalo ele vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. Essas 2 estruturas se desenvolvem da mesma origem embrionária. No entanto, nós vimos, né, que o tronco encefálico ele contém, né, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Dessas 3 estruturas, uma estrutura ela tem uma origem primitiva que ainda persiste, né, e a gente consegue observar essa estrutura presente no recém-nascido e também no indivíduo adulto, que é o mesencéfalo, ele não muda, mas a ponte, o bulbo e o cerebelo, essas 3 estruturas aqui, elas formam-se a partir de uma estrutura embrionária que é conhecida como rombencéfalo. Então, o rombencéfalo, ela dá origem ao cerebelo, ao bulbo, à ponte, enquanto que o mesencéfalo não sofre distinção, né, embriológica. Bom, pessoal, então aqui, se a gente for pegar, né, um hemisfério encefálico, a gente consegue observar algumas estruturas anatômicas importantes. Então, da minha caneta, né, da ponta da caneta, da ponta do meu dedo, na verdade, então da ponta do meu dedo, né, até essa parte superior aqui, nós conhecemos essa estrutura, né, de cérebro. O cérebro, observe que ele não é tudo que está dentro da caixa craniana. O cérebro é uma grande parte de tudo que está dentro da caixa craniana, mas não é tudo que está presente dentro dela. O cérebro ele é composto ainda por 2 estruturas anatômicas, que é o diencéfalo e essa parte mais superior, que inclusive inclui o corpo caloso, que nós chamamos de telencéfalo. Abaixo da minha caneta, eu tenho uma estrutura mais inferior do encéfalo, que é constituído de 2 porções, o tronco encefálico e também o cerebelo. O tronco encefálico ele ainda vai ser subdividido, né, em 3 porções, uma mais superior, que é formado pelo mesencéfalo,
pela ponte e também pelo bulbo. E mais inferior ao bulbo, a gente continua, né, com a medula espinal, partindo, portanto, do forame magno. E além disso, né, na região posterior ao tronco encefálico, a gente consegue observar aqui um lóbulo do cerebelo. Portanto, olha, o cerebelo, o tronco encefálico e o cérebro, eles formam então o encéfalo. Na minha mão, eu tenho um hemisfério cerebral, que vai ser constituído por uma porção de cérebro, uma porção de tronco encefálico e uma parte do cerebelo. Bom, pessoal, ainda falando, né, em crânio, a gente consegue observar algumas estruturas, né, dentro dessa caixa craniana. A gente consegue observar que a caixa craniana, né, ela contém uma grande quantidade de ossos. Eles são interessantes saber o nome de cada um deles, né? Existem disciplinas específicas que abordam esse conteúdo, mas no momento eu vou falar apenas o nome de alguns ossos que são importantes da gente caracterizar, porque eles estão relacionados, né, a uma estrutura do encéfalo que nós conhecemos como lobos, que é um outro tipo de divisão anatômica que também a gente pode adotar. Então, olha, a caixa craniana, ela contém ossos que são chamados de ossos temporais, né, que são dois, um no lado direito e outro no lado esquerdo. Os ossos que nós chamamos de parietais, né, que são esses aqui na cor amarela. Os ossos não, o osso, né, frontal, que é esse osso aqui esverdeado, e o osso occipital. E no fundo, né, ou na base do osso occipital, a gente encontra aqui, olha, o forame magno. Aí esse forame magno é por onde a medula espinal ela vai atravessar e então passar e dar continuidade na coluna, no canal medular. Bom, então, olha, o osso occipital, os ossos parietais, o osso frontal e os ossos temporais, eles têm uma função importante porque eles alojam, né, a massa encefálica. E então, outro ponto de discussão interessante a respeito do sistema nervoso central, no que se refere ao encéfalo, é subdividir toda essa massa aqui em lobos. O encéfalo, portanto, de acordo, né, com a posição dos ossos, né, que formam a caixa craniana, eles podem ser divididos da seguinte forma: eles podem ser chamados de lobo frontal, né, que é esse lobo aqui da frente, certo? Lobo frontal, o lobo parietal, que é esse lobo que está associado, né, aos ossos parietais, o lobo occipital e mais lateralmente o lobo lateral, que também são dois. Aqui a gente consegue observar, olha, existem alguns autores que ainda consideram um quinto lóbulo, que é esse aqui, né, que vou expor agora, que nós conhecemos como lobo da ínsula. Em particular, o lobo da ínsula, ele é bastante estudado, principalmente para quem é da área, né, da psicologia, porque o lobo da ínsula, ele é responsável, dentre outras funções, com a nossa emoção e também com o aprendizado emotivo. Bom, então basicamente é isso, né? Os lóbulos encefálicos, eles são ao todo 5, né, se a gente for considerar o lóbulo da ínsula, e eles estão relacionados às estruturas, né, ósseas que compõem, portanto, a caixa craniana. Então, osso frontal. A gente já estudou, né, basicamente de uma forma bem geral, tá, as estruturas anatômicas do sistema nervoso central, mas existem também as estruturas anatômicas que pertencem, né, ao sistema nervoso periférico. Como eu já falei anteriormente, o sistema nervoso periférico ele vai ser formado, né, por um conjunto de estruturas que nós chamamos de nervos. Nessa maquete aqui, vocês estão observando uma grande quantidade de nervos espalhados, né, por todo o corpo. Na verdade, eles apresentam uma função importante, que é conectar, por exemplo, olha, a ponta do nosso dedinho ao encéfalo. E eles conseguem fazer isso porque eles funcionam como fios condutores. Eles conduzem determinados estímulos para o encéfalo percebe esses estímulos e na maioria das vezes consegue dar uma resposta, e essas respostas saem do encéfalo via nervos até um determinado tipo de órgão-alvo. Os nervos, eles podem dar origem, né, a plexos, que podem se distribuir de forma mais ramificada pelos membros tanto superiores como também inferiores. Observem, né, que os nervos que partem da região do tórax, eles não formam esses plexos. Portanto, os únicos nervos que devem formar plexos são os nervos que nós conhecemos como nervos medulares cervicais, os nervos medulares lombares e os nervos medulares sacrais. Então, os nervos... Bom, e esses nervos também podem sair da região, né, do encéfalo e são chamados de nervos cranianos.
Aqui, gente, a gente consegue observar alguns desses nervos cranianos. E observem que, na maioria deles, eles saem da onde? Da região de tronco encefálico.